Olá, começa agora o programa Ponto de Vista. Em abril deste ano, a Anvisa decidiu por unanimidade seguir com a proibição da fabricação, importação e venda de cigarros eletrônicos no país, mantendo a posição que apresenta desde 2009. Mas isso não tem impedido de que milhares de pessoas utilizem o produto. A senadora Soraya Tronic tem um projeto de lei que regulamenta o uso dos cigarros eletrônicos, foi votado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e o relator Eduardo Gomes deu um parecer favorável. A argumentação é que a proibição foi justificada com base em um dos princípios da vigilância sanitária, o princípio da precaução, pois naquele momento pouco se sabia sobre os produtos. E que de lá para cá, contudo, houve aumento do uso, mesmo sem liberação. E impedir a comercialização seria como, entre aspas, tapar o sol com a peneira. Fecho aspas. Bom, para discutir este assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Luiz Braganholo, ele que é coordenador do Departamento Científico de Pneumologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Luiz, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do programa Ponto de Vista e como que o senhor tem visto uma possível liberação da venda de cigarros eletrônicos sobre essa regulamentação. Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui porque faz parte do nosso trabalho também difundir essa informação. E como que a gente vê essa possibilidade de liberação, de comercialização do cigarro eletrônico? A gente vê com muito medo, com muita preocupação. O cigarro eletrônico, ele não é uma coisa boba, uma coisa de recreação e uma coisa mais benéfica em termos de saúde e até mesmo de saúde pública, tá? Esse argumento de que antes não se sabia muito bem o que ele podia causar, que hoje a gente já tem mais coisa descoberta, na verdade a gente sempre teve muito cuidado com esses termos, mas a gente já sabe, a literatura científica, a literatura médica, o conhecimento médico em cima do cigarro eletrônico já está muito bem embasado de que ele tem uma combinação de substâncias que é assustadora, ele induz, sim, ao vício, então a gente está aí jogando na nossa faixa mais nova de população, os nossos jovens, adolescentes inclusive, né? A gente está aumentando a exposição deles a um vício. A gente sabe sim que a exposição ao cigarro eletrônico, ele causa doenças agudas pulmonares gravíssimas, até mais graves do que a Covid causou na época da pandemia. E a gente sabe sim que hoje os dados são muito bem sólidos. O cigarro eletrônico pode causar câncer no pulmão, sim, e pode causar outras doenças pulmonares também associadas à doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a nossa DPOC, que é aquela bronquite crônica do cigarro. Então, não é uma coisa que a gente possa relevar. Os custos para a saúde individual e para a saúde populacional serão altíssimos no caso da gente ter uma liberação. Então, essa ideia, essa propaganda, o marketing que se faz, essa indústria do fumo, de que é menos prejudicial do que o cigarro convencional, de que não deixa cheiro, de que não é tão prejudicial, isso é mentiroso. Isso é mentira, pura mentira. E você usou a palavra correta, é marketing, é propaganda, tá? É aquela história de você propagar uma mentira e repeti-la tantas vezes até o ponto em que ela se torna crível e que passa a ser considerada como verdade. Mas de verdadeiro não tem nada. Tá? A gente tem basicamente 3 substâncias muito lesivas na composição do cigarro eletrônico. Existe um grupo, são nomes meio difíceis, são nitrosaminas, que estão associadas a câncer, por exemplo, câncer de estômago,
desde os anos 80, 90 do século passado. Nós temos as essências, que são óleos que emprestam ao vape aquele odor bacana, são perfumados, não deixam aquele cheiro forte do cigarro, mas são substâncias oleosas que, em contato com a mucosa, com a superfície interna do pulmão, conseguem entrar na célula pulmonar, conseguem entrar na estrutura pulmonar e desencadear uma grande inflamação e alteração dessas células e, quem sabe, até alteração do próprio DNA, gerando lesões agudas e crônicas que podem levar ao câncer, e nicotina também. Então, quem diz que o cigarro eletrônico vai ajudar você a parar de fumar, ou não sabe o que diz, ou pior, sabe e está agindo de má fé. Tá? Cada cigarro convencional de papel tem 1 miligrama de nicotina. Portanto, um maço de cigarro convencional de papel tem 20 cigarros, tem 20 miligramas de nicotina. Matemática básica. Sim. Cada refil que você coloca no seu vape, né, com aquela essência, tem 60 miligramas de nicotina, ou seja, 3 vezes mais. Isso no mínimo, porque existem compostos em que isso pode chegar a ter muito mais. Mas você não tem fiscalização, afinal de contas, isso não é permitido que se venda aqui. Então você não tem fiscalização, então entra qualquer coisa. O que a nicotina faz? A nicotina simplesmente faz com que o indivíduo se vicie no cigarro. Sim. Então, como a indústria do cigarro está perdendo cada vez mais o fumante convencional, ele precisa repor esse posto. E nada melhor para a indústria do cigarro fazer com que o jovem se vicie desde cedo. Uma nova roupagem, então, para este público-alvo. Exatamente. E você vê jovens passando por síndrome de abstinência tão séria quanto o cigarro convencional. Tá? Então, a quantidade de nicotina no cigarro eletrônico é maior, então você não para de fumar porque está fumando o cigarro eletrônico. As substâncias que você nem sempre conhece, porque você não tem acesso à composição daquele refil completamente, né? Afinal de contas, você só vai ter acesso a hora que você for vender e tem que submeter à vigilância sanitária, e aí você tem que expor isso. Então, é tudo na base do contrabando, você pode ter qualquer coisa. É pior que o cigarro paraguaio. Né? Então, é uma lenda, uma mentira dizer que é menos lesivo, que é mais... A gente chega a ouvir, às vezes, que é até mais ecológico, porque não tem queima. Tem queima, sim. Isso é uma outra mentira. Existe um dispositivo que, para fazer aquela fumacinha cheirosa, branca e agradável, existe sim um aumento de temperatura no dispositivo para causar a evaporação daquele líquido que está com todas essas misturas. E toda vez que a sua via respiratória entra em contato, através de inalação, com algo que foi aquecido em altas temperaturas para ser inalado, a temperatura lesa a sua via respiratória, essas substâncias lesam a sua via respiratória, e uma via respiratória lesada nunca mais será a mesma. E você não sabe qual a evolução que essa lesão vai trazer ao longo do tempo e de que forma bloqueá-la. Mas sim, vai levar a doença pulmonar crônica, pode levar a uma vasta doença inflamatória aguda com insuficiência respiratória, paciente na UTI sendo entubado, e sim, tem componentes lá dentro que vão levar a câncer de pulmão. Agora, Luiz, é preciso que os nossos representantes no Congresso discutam este assunto? Se não for regulamentar,
Como proibir, trazer as consequências, é multa para quem vende ou para quem usa, restringir publicidade, promoção, patrocínio, essa questão dos sabores, é um assunto para a política? Como é que você enxerga isso? É um assunto para a política, sim, porque você só pode tomar alguma atitude a partir do momento em que aquilo for determinado que é ilegal. Tá? Eu te dou um exemplo simples. Eu estava com a minha filha, numa fila para um show. Uhum. E você viu o vendedor abertamente carregando, olha o vape aí, olha o vape. Várias e aquela cores. criançada, cores, essências diferentes. Quer dizer, aquilo é chamativo. O adolescente tem muito apelo por essas coisas. A essência chama atenção, a cor chama atenção. Ele é naturalmente um desafiador. Ele quer desafiar regras, ele quer se sentir o desafiante, mas existe um limite para tudo. Eu acho que esse argumento não pode ser considerado. Eu acho que o argumento de abrir a legalização, expor a nossa população abertamente a uma venda irrestrita só porque não é menos problemático. Nós vamos gerar um problema maior e vamos acabar sobrecarregando mais o sistema de saúde, tanto privado como público. E de onde vai vir a verba para tudo isso? Ô Luiz, sobre isso que você está falando, eu acho que é evidente este consumo que ele acontece em shows, em bares, em estádio de futebol, por onde você vai, você vê uma pessoa utilizando. No passado, o cigarro convencional, ele utilizava muito dessa questão de ser descolado, de ser legal, olha a pessoa fumando, ela é forte. Isso foi se perdendo, né? Você foi falando Sim. agora com as consequências que tem para essa outra geração. Para essa que está começando agora, principalmente para os jovens e para os adolescentes, é uma questão cultural também? Isso preocupa a área da saúde quando esse jovem ele quer ser descolado, ele está querendo entrar numa turma e aí ele utiliza esse cigarro eletrônico? Sim, passa a ser como se fosse um processo de iniciação. Tá? Então, o tempo passa, as modas vão se modificando, mas a essência dos processos é basicamente a mesma, né? E o grande problema é que você não pode dizer que mas o garoto ele vai usar isso uma ou duas vezes e está tudo certo, depois ele... Meu caro, não funciona assim, o seu cérebro foi exposto a uma coisa, a nicotina. A nicotina entrou no seu cérebro e ela disparou um negócio chamado dopamina, que é um hormônio que funciona lá dentro e que vai te dar um bem-estar, vai te dar um negócio tão gostoso, você vai se sentir tão bem com aquele super estímulo Que você vai querer mais. que você vai, nossa, esse negócio é bom demais. Só que a hora que você não tem mais esse negócio que te estimulou, vai te dar um bode, você vai ficar super mal, porque você foi super estimulado. É a mesma coisa você estar na rodovia, na Bandeirantes, você está andando a 120 toda hora, você está numa boa. A hora que você precisa andar a 80, parece que você está parado. Você quer mais, mas nem sempre você pode ir mais. É a mesma coisa com o cigarro. Você já teve aquela exposição. E aí, quando essa exposição acaba, o efeito dela acaba, você não se sente tão bem. E é natural, você vai atrás daquilo que te fez se sentir bem, aí você vai querer de novo. E isso repetidas vezes. E aí vira o famoso círculo vicioso. O que é o vício? É você precisar daquela substância que te dá euforia, que te dá bem-estar, mas que você sabe que não te faz bem, mas você não tem saída. Você já não tem saída. E aí, para você garantir o seu abastecimento daquilo, você vai fazer qualquer coisa, mesmo que aquilo seja um crime. Então, tem a questão de saúde pública, saúde individual, tem a questão criminal,
Tem a questão social, tá certo? Não podemos esquecer que a Cracolândia começou mais ou menos assim, tá? E eu não acho que seja ideal liberar um tipo de coisa com esse potencial só porque pode e vai pagar imposto. Porque essa é uma das justificativas, né? Exatamente. Que poderia gerar Na bilhões verdade, de reais. Exato. O que eles estão vendo é a arrecadação. É a arrecadação. Eles estão atrás de arrecadação. Arrecadação às custas de quê? Às custas de vidas. Não é esse o raciocínio. E tem gasto com saúde pública também, porque depois essa pessoa ela pode ficar internada. Né? Eu sempre costumo dizer que se o Estado fosse uma empresa e essa empresa estivesse sob auditoria, a conclusão não seria aumentar o custo da empresa. Já começa por aí. Então, qualquer pessoa com raciocínio lógico entende que não é assim que você vai equacionar a situação. Tá? E que me perdoem os outros puristas que vão vir, mas o sujeito tem a liberdade. Liberdade de um acaba onde começa a liberdade do outro. Tá? É muito mais fácil você evitar o adoecimento do que você depois ter que ficar gastando bilhões de dólares desenvolvendo medicamentos cada vez mais caros e selecionados para tratar um câncer. Diante de todas essas frentes que você citou, de saúde pública, de saúde individual, de questão social, é um problema complexo, então, que a gente tem para resolver sobre os cigarros eletrônicos? Extremamente complexo, mas eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Tá? Não é o tipo de coisa que você vai resolver pensando em arrecadação. Não é o tipo de coisa que você vai resolver achando que é menos prejudicial, de forma alguma. Tá? E na questão, eu acho que faltou perguntar para quem realmente entende do assunto, para quem realmente acompanha pacientes graves que sofreram com isso. Tá? Eu acho que os nobres colegas aí que estão se debruçando sobre esse projeto de lei nunca tiveram que chegar para uma família e dar a notícia de um óbito de um adolescente. E essa não é a ordem natural da vida. Um pai ter que enterrar um filho. Eu acho que não é nem o desejo de ninguém. Sobre essa questão cultural ainda que a gente estava falando, na justificativa, a parlamentar ela se diz preocupada com os filhos, com os jovens e que no Brasil a proibição tem esse efeito, que cria um ambiente em que cada um faz o que quer. A saúde, ela enxerga desta maneira também, tudo que é proibido e não tem uma fiscalização eficaz, não tem um controle, é preocupante? Quer dizer que se eu disser para você que é proibido você atravessar uma rodovia de alto fluxo a pé no meio dos carros, eu vou querer desafiar isso, eu sei exatamente qual é o fim. Eu acho que a gente tem que deixar de ser paternalista. E isso é ser paternalista. O desafio é inerente do ser humano, mas o ser humano é racional. E uma justificativa dessas é fugir do cerne da questão. Tá? É você subestimar a inteligência desse jovem. E é você achar que todos eles são autômatos e que precisam ser doutrinados porque eles não sabem fazer as escolhas. Não, eles sabem fazer as escolhas sim. Porque é impressionante a quantidade de jovens que eu recebo no consultório pedindo ajuda para parar de fumar. Eu não devia ter começado, agora eu não sei como parar, preciso da sua ajuda. E lá, quando você está tete a tete com esse indivíduo, você não está lá para julgar, você está lá para ajudar. Sim. E é isso que você tem que fazer.
Então, o jovem sabe sim quando ele fez uma escolha boa ou quando ele fez uma escolha ruim. Agora, se você pode limitar o número de escolhas ruins que ele tem para fazer, por que não? Luiz, qual que é o papel, a função da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde? É monitorar, é estudar o cigarro eletrônico, é identificar resultados de países que liberaram, comparar com países que teoricamente são proibidos? É fundamental esses dois órgãos nesta questão, quando a gente fala sobre este produto, o cigarro eletrônico? Eu diria que eles têm um papel muito mais consultivo. E a tarefa deles não é fácil, porque na verdade eles têm que englobar muitos países que são heterogêneos. E a gente vive agora um boom, não de fatos, mas de narrativas, ideologias. Então a questão científica acaba ficando muitas vezes relegada a um segundo ou a um terceiro plano. Então é complicado você conseguir organizar tudo nisso daí. Mas a Organização Pan-Americana, ela tem que se debruçar coisas que são muito mais relevantes. Antes, o grande trabalho que eles tentavam fazer era combater desnutrição infantil, ver como é que você conseguia diminuir a taxa de mortalidade infantil nos países. Felizmente, mesmo nos países em desenvolvimento, né, isso daí veio mudando. Sinal que o trabalho deles teve um efeito. Sim. E agora o foco eu acho que tem que ser diferente. Então tem que investir um pouco mais nessas novas tecnologias que chegam também para os pacientes. E a Organização Mundial de Saúde, ela agora está relegada a um plano secundário também, tal qual a ONU, que antes tinha um poder de muito mais agregador e agora fica ecoando vozes num bastidor que é ouvida, mas não é muito considerada. Então a força política por trás dessas instituições é muito grande. E aí a gente vê que isso se reflete na gente também, onde nós estamos aqui discutindo a liberação política, né, da venda de um dispositivo totalmente nocivo para a nossa população, e a gente não vê ninguém discutindo a falta massiva de vacinas que a gente está tendo até agora. Né? Então está tudo bagunçado, é complicado. Ô Luiz, eu falei na minha abertura que você é coordenador do Departamento Científico de Pneumologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. E a sociedade, já foi realizada alguma reunião? Já foi debatido este assunto? Sim, a gente tem debatido bastante isso daí, inclusive debatendo junto com a Sociedade Paulista e Brasileira de Pneumologia. A Sociedade Brasileira de Pneumologia soltou também, foi consignatária de um documento na semana passada, junto com a Associação Médica Brasileira e outras dezenas de sociedades médicas, refutando completamente a ideia de liberação de venda do cigarro eletrônico. Então, esse argumento de que não se sabe muito bem o que o cigarro eletrônico pode causar de lesão para a saúde do indivíduo, isso já caiu por terra, já são favas contadas, as sociedades médicas já estão muito unidas e cientes de todos esses malefícios, tanto que a gente tem uma posição muito firme e contrária a essa liberação. Existe, então, este consenso dentro da sociedade Sim. de que é preciso continuar com a proibição, como é hoje, não na prática, mas existe essa regulamentação no país, a Anvisa mesmo proibiu. A Anvisa, né, que é o órgão máximo, né, de autoridade sanitária do país, tem gente muito boa lá, né, e aquela coisa, né, você tem a agência sanitária científica com um posicionamento e você tem o argumento
político, econômico, né, divergindo disso. E, infelizmente, a gente sabe que os lobbies são fortes, são velados e nunca é uma coisa às claras. É um peso muito forte para a área da saúde quando você lê uma matéria, uma reportagem que fala, olha, se liberar isso, milhões de reais vão entrar no país. Como que a saúde enxerga a questão econômica? Simples. Pega esse projeto. A arrecadação vai aumentar em quantos bilhões? Desses bilhões que vão entrar, quantos serão destinados ao SUS? Simples assim. Mas isso não é suficiente, porque sempre que você tem um projeto que demonstra, não, nós vamos arrecadar tanto, mas aqui teremos obrigatoriamente essa porcentagem que vai ser denotada para o SUS, porque vai ser a contrapartida do que vamos arrecadar. Perfeito. Aí vem qualquer problema do orçamento, vem o teto de gastos, vem não sei qual outro problema, as emendas parlamentares, precisamos cortar. Quem sofre o primeiro e maior corte? Saúde, educação. E ficamos por isso mesmo. Porque são os dois que têm o maior orçamento e é da onde tem para tirar, então. Você entendeu? Então, mesmo você tendo essa contrapartida, não significa absolutamente nada. É difícil trabalhar assim. Porque você nunca sabe se aquilo que foi definido hoje e que tem tudo teoricamente para ser cumprido, se de fato vai ser cumprido. Nós ficamos, enquanto sociedade, de mãos atadas. E com aquela impressão de sempre, ficamos enxugando gelo. E o trabalho que vocês têm é de divulgar isso para a sociedade e de tentar fazer uma pressão para que se continue com essa proibição. Sim, exatamente. Tanto que nós conseguimos, de forma inédita, agremiar mais de 15 sociedades médicas num documento único, com posicionamento todo contrário a esse projeto, né, que, de fato, se for liberado, não sei a quem vai fazer bem, mas aos nossos pacientes, à nossa população, é que não será. Assim como nos cigarros convencionais, a fumaça para aqueles cigarros para as pessoas que ficam próximas, né, o passivo, também é prejudicial? Sim, o tabagismo passivo, ele está sendo, desde sempre, muito estudado. E quando você faz estudo em medicina, você não tem respostas imediatas. Existe um tipo de estudo científico chamado coorte, que você vai acompanhando o indivíduo ao longo de anos, décadas. Os ingleses fazem isso muito bem, porque eles têm um sistema de saúde muito bem organizado. Então, eles têm a população de 50 anos para ser estudada. Quem comeu com sal, quem comeu sem sal, quem comeu gordura, quem comeu sem gordura, quem fumou, quem não fumou. Então, os dados estão lá. Então, cada vez mais você vai tendo esses estudos. E na virada do século XX para o século XXI, os dados sobre o tabagismo passivo começaram a aparecer enormemente. E aí foi uma explosão dos casos de neoplasia de pulmão em pessoas que não fumaram, mas que tiveram contato com fumantes. Geralmente eram as viúvas dos fumantes, que desenvolveram doença pulmonar obstrutiva crônica, seja bronquite crônica ou enfisema, e que acabaram por desenvolver também câncer de pulmão. Então, o tabagismo passivo é, sim, tão lesivo quanto o ativo. E se o cigarro eletrônico tem todos esses malefícios, a forma passiva não teria porquê.
Teria o mesmo efeito. Então. Pelo raciocínio, a gente teria também esse risco. Luiz, quais são os desafios que são enfrentados no diagnóstico e no tratamento de pacientes que desenvolveram problemas de saúde relacionados ao uso do cigarro eletrônico? Existem algumas características que são específicas? Existem. E o grande desafio, a grande dificuldade é o custo. Custa dinheiro você identificar esse paciente. Porque não se identifica uma lesão pulmonar específica sem se fazer uma tomografia. E uma tomografia não é tão barata. Mesmo hoje, que já é um exame mais conhecido, você já tem com menos dificuldade, né? Então, é aí que entra aquilo que eu disse no início, o custo da saúde, tanto privada como pública. Às vezes, você precisa fazer mais de 450 tomografias em 450 pacientes para conseguir achar um com câncer. E câncer de pulmão é uma doença que você só tem chance de tratar e curar realmente no início, quando ele é muito pequeno. Se ele já for um pouco maior, se ele já tiver uma metástase, se ele já tiver com um comprometimento em muitos órgãos, você vai ter que usar tratamentos que são muito mais específicos, quimioterapia, imunoterapia, que felizmente nós temos hoje, mas a um custo enorme. Então isso dificulta muito, não é fácil. Então, em vez de eu me preocupar com essa parte final aqui, a gente busca atuar lá no início. Sim. Em vez de esperar adoecer por câncer e tentar diagnosticar no início, tenta evitar o começo disso. Foco na prevenção. Foco na prevenção. E qual o foco? Qual a prevenção para câncer de pulmão? É não fumar. Ah, mas todo mundo que fuma tem câncer de pulmão? Não. Uns vão morrer antes por outros problemas. Mas fumar, a gente está falando... Eu sou pneumologista, então você vai me perguntar sobre o pulmão. Mas e a doença cardíaca? A hipertensão, a doença cerebrovascular, a doença renal. Você vai ter derrame, você vai ter infarto, arritmia, você vai ter problema de circulação no rim, você pode ir acabar fazendo diálise. A gente está falando só do pulmão. Sim. O cigarro, ele interfere no seu corpo inteiro. Ele não é absorvido no pulmão apenas. Ele começa a causar o mal para você na boca já. Ele já é absorvido na mucosa. Sim. E de que forma você vai responder a ele? Ninguém sabe, depende da sua genética. Dependendo da sua genética, né, você vai passar a vida inteira e não vai morrer de câncer de pulmão. Você vai morrer atropelado porque não teve fôlego para atravessar a rua, o carro veio. Entendeu? Mas dependendo da sua genética, você nunca fumou, seu marido fumou, você vai ter câncer. Como é que você explica isso para a família depois? É um risco que não precisa correr, né? Para isso que é o foco na prevenção. Para quê? Né? Aí a pessoa chega e fala, não, mas eu ando 30 quilômetros de bicicleta, eu faço esteira, eu faço musculação, e fuma. Espera aí, alguma coisa... Uma coisa não compensa a outra. Sim. Você entendeu? É uma conta que nunca vai fechar. Luiz, para a gente poder encerrar sobre este assunto dos cigarros eletrônicos, em um futuro próximo, daqui 3, 5 anos,
Você espera alguma mudança, alguma atualização? É um assunto que ainda vai estar sendo discutido? Olha, eu vejo dois panoramas. Se esse projeto proibir a venda do cigarro eletrônico, a gente vai continuar com o comércio ilegal. Porque não há interesse das autoridades em banir de fato. Banir de fato e coibir isso daí. Tá? E nós vamos ter vários problemas de saúde. Tá? Agora, se ele for liberado, tá, eu acho que a gente vai ter pacientes cada vez mais jovens em tratamento de câncer de pulmão, pacientes mais jovens carregando o seu torpedo de oxigênio para passear no shopping, tá? Pedindo aposentadoria por invalidez cada vez mais cedo no INSS, necessitando cada vez mais de atenção e insumos da saúde pública e privada. Então vai ser uma hecatombe financeira nos sistemas de saúde. Tá? E isso é impensável. Ruim como está, pior se for aprovado, então. Eu não vejo a curto prazo, né, um horizonte de calmaria, não. Porque não vejo vontade política. Isso é que me preocupa bastante. Uhum. Porque o que falta seria uma chance excelente da gente ter o exemplo vindo de cima. Porque quando isso acontece, é diferente, é mais fácil e é mais acatado, né? Mas quando você é o único que prega aos peixes, né, como diria Antônio Vieira, é frustrante às vezes. Mas a gente não vai desistir. É isso, o obstáculo é grande, está lá no alto, mas... Mas é pra gente mesmo. É isso. Luiz Braganholo, coordenador do Departamento Científico de Pneumologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, muito obrigado novamente pela aula que você deu aqui pra gente. Agradeço novamente a disponibilidade do tempo. Já faço um novo convite para você retornar ao nosso programa para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, fico à disposição. Para mim é um prazer estar aqui fazendo o que eu mais gosto, conhecendo pessoas, fazendo novas amizades, difundindo um pouco do que a gente sabe e tentando alcançar o máximo possível, porque no consultório é um por um, mas aqui a gente pode chegar a mais pessoas, colocar uma pulguinha atrás da orelha, fazer as pessoas pensarem, e isso é algo fantástico, né? A capacidade que a gente tem de pensar, isso é primordial, né? A gente não pode perder isso de vista nunca. Muito obrigado. Eu que agradeço ao Dr. Luiz, agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído com este debate e que você tenha recebido esta informação, que tenha saído muito melhor do programa em relação ao início. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.